Bom dia, pessoal. Vamos prosseguir a gravação da playlist do segundo ano. Já gravamos 9 vídeos. Falamos de matrizes, determinantes e sistemas, no primeiro momento, e depois começamos a trigonometria. Falamos no retângulo, no triângulo retângulo, no triângulo qualquer, lei de senos e cossenos. Fizemos a introdução do conceito de radianos e arcos côncavos, e hoje eu acho que vamos para a aula mais importante do segundo ano inteiro. É a aula em que eu vou apresentar o ciclo trigonométrico. Vamos fazer uma ampliação do conceito de seno e cosseno. É uma aula muito importante. Ela será usada nas aulas subsequentes de trigonometria o tempo todo, tá? Então, fiquem ligados e vamos ver se essa aula a gente consegue esclarecer bem para vocês. Aqui estamos na playlist do segundo ano, fazendo um resumo, né, do que aconteceu até agora. A gente viu 9 vídeos anteriores, está aqui os tempos de duração deles. E conforme eu falei, hoje o vídeo, a aula 10, e também vídeo 10, vamos falar sobre o ciclo ou círculo trigonométrico. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, nós já aprendemos a trigonometria no triângulo retângulo. E quando você cria um triângulo retângulo, ele tem, por definição, um ângulo 90 graus, e na hora que você marca um ângulo X, a gente sabe que a soma dos ângulos no triângulo vale 180. Então, se aqui já tem 90, esse ângulo X ele não pode alcançar 90, porque se ele alcançar 90, já alcançaria os 180 e não teria zero para o terceiro, não teria nenhum valor, ângulo zero, para o terceiro ângulo, o que não é razoável, né? Para formar um triângulo. Então, para a existência de um triângulo retângulo, o x varia de 0,90. Então, na hora que eu falo seno de x ou cosseno de x, aqueles conceitos que relacionam que o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de x é o cateto adjacente a x dividido pela hipotenusa. Esses conceitos, então, só se aplicam a valores de 0,90. E aquela tabelinha que nós já fizemos numa aula anterior, justamente engloba 3 ângulos, ó, 30, 45, errei aqui, 30, 45 e 60, né? Aquela tabelinha que nós fizemos, né? De seno e de cosseno e de tangente, né? Aí bota 1, 2, 3, 3, 2, né? 1, tira a raiz de todo mundo, né? Tira a raiz, depois divide todo mundo por 2. Pronto, eu não estou interessado no valor, interessa que a gente comentou só valores de 0 a 90 graus. É esse meu interesse. O que faremos na aula de hoje? Passaremos a falar, não mais, o objeto nosso não vai ser mais o triângulo, o retângulo apenas. Vai ter também, mas agora vai aparecer um círculo. Um círculo, ou, que a gente também chama de ciclo, onde o seno e cosseno vai ser colocado a partir desses eixos aqui. Né? É o que a gente vai comentar. Esse eixo aqui vai ser o cosseno, e esse eixo aqui vai ser o seno. Nós trabalharemos a partir de agora com 2 eixos, né? 2 eixos. Essa é a ideia da aula de hoje. Como vai ser feito isso, eu vou explicar. Essa é a essência da aula de hoje. Só estou resumindo, a aula de hoje é isso. O objetivo da aula, então, é ampliar, os conceitos de seno e cosseno e tangente, né? Das razões. Ampliar o conceito das razões trigonométricas. E ampliar como?
falar em seno e cosseno, não mais só de 0 a 90, e sim com qualquer valor x pertencente aos reais. Então, eu vou poder perguntar quanto é o seno de 100 graus, o seno de 200 graus, o seno de 300 graus, o seno de menos 20 graus. Essa é a ideia da aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer vocês compreenderem essa ampliação. Então, esse aqui foi o resumo da aula nossa, que vai acontecer agora. Então, vamos começar. Primeiro desafio nosso é transportar, né, a trigonometria do triângulo retângulo para a trigonometria no círculo. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro passo, eu faço um triângulo dentro de um círculo. Está aqui um triângulo retângulo. Está aqui um cateto, está aqui um segundo cateto, né? Ângulo de 90 graus, e está aqui a hipotenusa. O que tem de especial aqui é que a hipotenusa é o raio, né? A hipotenusa, ao fazer essa construção que eu acabei de fazer, é o raio do triângulo, o raio desse círculo. E vocês, pronto. Aí, beleza. Aí, aqui está o ângulo X. Vocês sabem que quando você tem um ângulo e você faz várias circunferências concêntricas, são vários, esses ângulos são todos iguais, né? Então, se aqui é X graus, aqui também é X. Daqui até aqui. Por quê? Pelo fato de tanto esse arco quanto esse arco terem sido feitos a partir do mesmo centro. São circunferências arcos concêntricos. Quando isso acontece, arcos concêntricos são ângulos iguais. Outra coisa interessante desse círculo é o seguinte, a gente dividiu ele, ó, aqui chamou de 0 grau, aqui chamou de 90, razoável, né? Que a gente sabe que esse ângulo daqui até aqui tem 90 graus. Esse chamou de 180, esse aqui de 270, e após dar uma volta completa, o 360 graus cai no mesmo lugar do 0 grau. Nós já discutimos isso, são arcos côncavos, né? 0 grau é côncavo de 360 graus, porque começam e terminam no mesmo lugar. Bem, aí agora vem um detalhe muito interessante. Sim, qual seria o conceito agora de... Aqui o triângulo, eu atribuí as letras A, B e C. Então, a definição de seno do ângulo X, nesse triângulo aí, seria o cateto oposto, BC, cateto oposto a X, dividido pela hipotenusa AC. Essa seria a definição do seno. E a definição do cosseno seria cateto adjacente, o cateto AB, dividido novamente pela mesma hipotenusa C. Agora, vamos fazer uma bela de uma simplificação. Vamos atribuir a esse raio, atenção, o valor 1. Olha, já está escrito aqui, ó, esse cara vale 1. Professor, para que o senhor vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque olha como vai simplificar a minha vida. BC vai ficar dividido agora por 1. E a gente sabe que um número dividido por 1 é ele mesmo. Mesma coisa com cosseno. AB e a hipotenusa também vale 1. Então, olha que coisa interessante temos agora. O valor do cosseno, se a hipotenusa vale 1, é dado pelo tamanho do cateto adjacente. Então, relaciona cosseno diretamente com o tamanho, né, com o tamanho do cateto adjacente. Do cateto adjacente. E o seno, usando a mesma ideia, eu vou associar com quem? Com o tamanho do cateto oposto. Se eu desenhasse agora um novo triângulo retângulo aqui, com outro ângulo X,
diferente desse. Maior, né? E daqui até aqui x também, ó. Esse ângulo aqui, x também. O cateto adjacente anterior, BA, era esse daqui e diminuiu para esse. Mas espera aí, o cateto adjacente dá o valor do cosseno. Opa, o cosseno diminuiu. Então, se eu observar o tamanho do cateto adjacente, eu vou ficar vendo o tamanho dos cossenos. Já, atenção, já o cateto oposto, antes era dado por esse tamanho aqui no triângulo que está de azul. Nesse triângulo agora que está de verde, o cateto oposto é dado por esse tamanho. Então, o cateto oposto cresceu. Enquanto o cateto adjacente diminuiu, o cateto oposto cresceu. Se o cateto oposto cresceu, quer dizer que o seno cresceu. Peraí, mas se o seno cresceu, mas tanto um cateto BA quanto o outro, tanto o azul quanto o verde, eles caem em cima desse eixo aqui. Dessa reta horizontal aqui. Vocês concordam? Se eu disser que essa reta aqui é o valor 0, então o valor medido nesse eixo aqui, ó, nesse ponto, vai dar o valor do cosseno. E o cateto aqui medido nesse outro, isso quando no ângulo X de azul. Agora, quando eu fiz agora o triângulo verde, esse novo ponto aqui, medido a partir desse 0 aqui, vai dar o valor do cosseno de novo, só desse novo ângulo X. Então, qualquer triângulo que eu faça, pessoal, qualquer triângulo que eu faça, então, o valor do cosseno vai estar sempre em cima desse eixo. Então, nada mais razoável do que dar um nome a esse eixo. Que nome vocês sugerem? Eixo de quê? Bastante razoável que seja eixo dos cossenos. Por quê? Porque o valor do cosseno está sendo dado por esse cateto adjacente AB. Pessoal, mesma ideia eu posso fazer agora para o eixo vertical, para esse eixo aqui. Nesse eixo aqui, o valor do seno era dado por essa distância aqui, no triângulo azul, no triângulo verde por essa distância aqui, e agora no triângulo vermelho, ó, é dado por essa distância aqui. Então, todos os valores, todos os catetos opostos podem ser medidos em cima desse eixo a partir desse 0 aqui. Digo que aqui é o 0, obviamente daqui para cima, todo o eixo, né? Se aqui é o 0, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. O do eixo dos cossenos eu não falei, mas né? Aqui é o 0 do cosseno. Para a direita é positivo, para a esquerda vai ser negativo. Então, qualquer triângulo retângulo que eu faça, ele vai ser projetado, a palavra é essa, projeção. O ponto, né? O primeiro ponto ó, foi esse, do ponto C. O segundo ponto do ponto C foi esse. O terceiro ponto do ponto C foi esse. Então, o ponto C projetado, né, na horizontal vai me dar o cosseno. O ponto C projetado na vertical vai dar o seno. Então, esse eixo daqui, qual seria um bom nome para ele? Nada mais razoável do que chamá-lo de eixo dos senos. Pessoal, então essa é a grande novidade. O quê? Agora, para eu saber o seno e o cosseno, eu devo projetar o cateto, o triângulo, o retângulo, nos eixos seno e cosseno. Deixa eu apagar aqui esses caras, ó. Vamos apagar aqui. Apaguei tudo aqui. Então, de novo, eu tenho o eixo dos senos, vertical. Tenho o eixo dos cossenos. Então, está aqui o
o nosso triângulo, né? Agora, se eu desenhar o triângulo aqui agora, atenção. Agora, novidade, hein? No segundo quadrante. Ah, esse ciclo, uma coisa que eu não comentei, você sabe que o primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, não é isso? É esse trecho aqui. O segundo quadrante vai de 90 a 180 graus. O terceiro quadrante vai de 180 a 270 graus. E o quarto quadrante vai de 270 graus a 360 graus. Então, se eu botar agora um triângulo, um ponto C aqui, o mesmo triângulo ABC, só que agora o ângulo, né, é mais que 90 graus. Por quê? Porque ele está medido a partir do zero. Então, é esse ângulo todo aqui. Então, eu quero saber, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, quanto vale o seno? Então, esse ângulo é o meu ângulo X. Isso que eu pintei de preto aqui é o meu ângulo X. Eu quero saber quanto vale o seno de X e o cosseno de X. E, para tanto, o que é que eu devo fazer a partir de agora? Projetar o ponto C no eixo dos cossenos e no eixo dos senos. Se eu projeto o ponto C no eixo dos cossenos, vai dar o ponto B. Se eu projeto aqui no eixo dos senos, eu vou ter aqui, vou chamar aqui esse ponto de ponto D. Então, o valor do cosseno de X é dado por esse segmento, o valor do seno de X é dado por esse segmento. Lembrando um detalhe agora bem importante, no eixo dos cossenos aqui é o zero. Então, se ele ficou do lado esquerdo, esse cosseno agora vai ser negativo, porque está à esquerda. E esse cara daqui, como está acima do zero, o seno é positivo. Então, posso concluir que no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo e o seno positivo. Já no terceiro quadrante, se eu pegar um ângulo aqui, ó, né, e fizer um triângulo retângulo, aqui, na hora que eu projeto ele, a projeção aqui vai dar o cosseno novamente negativo e a projeção aqui na vertical vai dar um seno também negativo. Então, enquanto no segundo quadrante, o seno e o cosseno, o cosseno negativo e o seno positivo. No terceiro quadrante, é o primeiro quadrante que os dois são negativos. Obviamente, o primeiro quadrante, os dois foram positivos. É o quadrante que a gente trabalha. E, finalmente, no quarto quadrante, se eu botar um cara aqui no quarto quadrante e projetar, esse cara aqui vai ser o cosseno, vai ser positivo, e esse cara aqui vai ser o cosseno e negativo. Então, é um quadrante onde eu tenho mais, quarto quadrante vai ser mais e menos. Então, é isso, pessoal. Essa é a grande novidade. Quer dizer que eu posso fazer agora seno e cosseno em ângulos no segundo quadrante, no terceiro quadrante e quarto quadrante. Até então, eu só trabalhava de 0 a 90, que corresponde exclusivamente ao primeiro quadrante. Então, vamos ampliar do primeiro quadrante para os demais. E vamos fazer isso um a um, separadamente. Tá? Vamos começar fazendo a redução do primeiro do segundo para o primeiro quadrante. Então, eu quero saber, né? Eu tenho aqui um ângulo que está de verde, né? Um ângulo C, um ângulo X aqui, ó, que é dado por esse cara aqui. Isso se fosse X pertencente ao primeiro quadrante. Mas se o X for esse cara daqui, atenção, daqui até aqui, ou seja, esse é o ponto inicial e esse é o ponto final de X. Então, X agora não é mais do primeiro quadrante, X agora é da onde?
x pertence ao segundo quadrante. Eu quero saber quanto vale, desculpa, vamos chamar de x, não, vamos chamar de y, para não ter confusão, vamos chamar de y. Porque eu quero comparar esse cara com o ângulo x que eu tinha, que vinha até aqui, tá bom? A gente sabe que esse cara é o valor do cosseno de x, projetado o x nesse eixo. E esse cara daqui é o valor do seno de x. Quando agora eu quero saber o seno de y, seno de y ele projeta aqui, ó. Ou seja, ele tem o mesmo cateto. Esses dois triângulos aqui são triângulos congruentes. São triângulos que têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Então, tanto esse verde quanto esse verde batem aqui, nesse cara que está pintado de lilás. Então, se tanto o x quanto o y são iguais, então eles têm senos iguais, batem no mesmo ponto, eles têm senos iguais. Já o cosseno de y bate aqui. Então, esse pedaço é o cosseno de y. Em termos de tamanho, comparando com o triângulo aqui do primeiro quadrante, né? Comparando com esse triângulo aqui, obviamente, ele é igual. Então, em termos de tamanho, cosseno x e cosseno y são iguais. Só que aqui é o zero. Essa é a parte positiva do eixo, essa é a parte negativa do eixo. O que quer dizer o quê? Que esse cosseno de y vai ser negativo. Eu boto menos seno de x. Aí vem a pergunta, como é que y e x se relacionam? Qual é a relação numérica entre eles? Não é difícil perceber que se daqui até aqui foi x, pela simetria, daqui até aqui vai ser quanto, pessoal? Pela simetria. X também, não é isso? E a gente sabe que meia volta vai daqui até aqui tem 180. Então, se eu somar esse cara que está pintado de verde com esse cara que eu vou pintar agora de amarelo, eles dois totalizam 180, ou seja, x mais y valem 180. Ou seja, y é igual a 180 menos x. E aí eu generalizo uma ideia muito forte, que é o seno de 180 menos x, que é o que eu estou colocando aqui no lugar desse y, vai ser sempre igual ao seno de x. Não interessa quem vai ser x. Se x é 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 10 graus, desde que x, né, pertença ao primeiro quadrante, que foi a minha ideia original aqui, o cosseno de 180 menos x vai ser igual, sempre. Já o cosseno de 180 menos x vai ser o mesmo valor, e aqui, desculpa, eu cometi um erro, né? Escrevi seno e foi mal, aqui foi cosseno, né? Um erro meu que acaba de ser corrigido. Então, vai ser igual a menos cosseno de x. Só para a gente lembrar um nome importante, quando a soma de dois ângulos dá 180, a gente usa a palavra suplementares. Então, x e y são suplementares. Então, o português aqui seria o seguinte: o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. E o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do seu suplementar, exceto pelo sinal. Ou seja, vai dar o simétrico. Então, reduzir para o primeiro quadrante é fazer a conexão entre esses dois ângulos, entre x e 180 menos x. Pronto, tudo que eu fiz agora para o... Sim, aí com essa ideia, eu posso deixar claro que, só para finalizar, o equivalente de 30 no segundo quadrante, 180 menos 30 vai dar 150. O equivalente do 45 no segundo quadrante
vai ser 180 menos 45, vai dar 135. E o equivalente do 60 no segundo quadrante, sempre uma reta horizontal aqui, vai ser o 120. Então, quer dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. O seno de 135 é igual ao seno de 45. O seno de 150 é igual ao seno de 30. Então, veja as posições. E em relação ao cosseno, como eu escreveria? O cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Veja que eles são 120 e 60 são suplementares, exceto pelo sinal. Então, eu boto menos. Cosseno de 185 igual ao cosseno de 45, exceto pelo sinal, ou seja, são simétricos. E o cosseno de 150 igual ao cosseno de 30 graus. Ok? Então, os ângulos do segundo quadrante são 120, 185, 150. Nessa segunda figura aqui, ó, eles já aparecem aqui bem claros, ó. Quem são eles? Ó. Então, vamos sempre memorizar esses pontos. Além do 30, do 45 e do 60, então temos agora o 120. Ou seja, todos esses caras eu conheço os valores, né? Pessoal, quanto vale o cosseno de 150? Se eu perguntasse a vocês. Então, o cosseno de 150 vai ser igual, ó, essa distância daqui até aqui. Então, vale menos, o que está escrito aí 0,85, que é o nosso raiz de 3 sobre 2, né? Nós aproximamos isso aqui por aproximadamente 0,85. Quanto vale o seno de 135, pessoal? O seno de 185 vale o mesmo valor, olha aqui, essa distância aqui, ó, do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, que a gente aproximou por 0,7, tá? Então é isso. Mas agora, essa figura, ela não quer trabalhar o segundo quadrante, ela quer trabalhar o terceiro quadrante. Então, depois de feito isso aqui, quem seria agora os caras no terceiro quadrante? Equivalentes a ele. Quem seriam agora? Então, vão ser, ó, é só passar agora retas verticais. Ó, retas verticais. E chego nesses três caras. Quem são eles? Ó, se daqui até aqui tem 30 graus, por simetria, daqui até aqui vai ter 30 graus também. 180 mais 30 vai dar, opa, 210. Aqui vai dar 225, somar mais 45. E se somar 180 mais 60, vai dar 240. Então, se aqui nós temos um ângulo X, seria um ângulo no primeiro quadrante. Volta àquela ideia, X pertence ao primeiro quadrante. Agora, o nosso ângulo é quem? Começa aqui e vai até aqui. Ou seja, um ângulo no terceiro quadrante. Vamos fazer esse aqui, 210, parar aqui. Então, não, mas para ficar igual o mesmo triângulo, tem que vir até aqui, desculpa. Pronto, então tá aqui. Que ângulo é esse? Então, a gente sabe que daqui até aqui, né? Esse cara seria o X. E esse cara é o Y, né? Usando aquela mesma ideia que eu usei no outro. Se daqui até aqui é X, é porque, por simetria, daqui até aqui também é X. Né? Daqui até aqui também é X. Aqui é 180. E aqui é o X. Vou botar aqui o X de verde, né? O X de verde está aqui também. Então, se eu subtrair o vermelho, esse vermelho todo aqui, desse verde aqui, vai sobrar meia volta. Ou seja, o que quer dizer que y menos x vai dar 180. O que quer dizer que y é igual a 180 mais x. Então, quanto vai ser tá aqui o y, né? Quanto vai ser o cosseno de y? Que é esse segmento aqui, que é essa distância aqui. Bem, a gente sabe que essa distância é igual a essa, só que é negativa. Então, o cosseno de y vai ser igual ao cosseno de x, só que negativo. Só que y, eu acabei de descobrir que é 180 mais x.
Então, cosseno de um ângulo no terceiro quadrante, que a gente reconhece como 180 mais x, se x for do primeiro, né? Se x for do primeiro, então 180 mais x vai dar do terceiro, é dado por essa forma. Esse é o cosseno. E o seno, pessoal? O seno. Eu projeto agora aqui. O seno aqui vai dar essa distância. Esse aqui é o seno de y. Que, por sua vez, a gente sabe que vai dar rigorosamente igual a essa distância daqui, que era o seno de x. Então, só que com um detalhe, qual? Esse está abaixo do zero, esse está acima do zero. Então, esse azulzinho aí é negativo. Então, o seno de y vai ser igual ao seno de x, exceto pelo sinal. Só que o y a gente sabe que é 180 mais x, igual a menos seno de x. Ou seja, essa fórmula aqui é a fórmula que reduz do terceiro para o primeiro quadrante. Então, se você botar aqui no x, ou 30, ou 45, ou 60, você vai encontrar como resposta 180 mais 30 vai encontrar o 210, 180 mais 45 vai encontrar 225, se botar 60, 180 mais 60 vai dar 240. Então, essa é a fórmula que reduz do terceiro para o primeiro quadrante. E para finalizar, vamos reduzir agora do quarto para o primeiro. Então, olha que já apareceu os ângulos todos que eu já falei, no segundo 120, 135, 35, 150, no terceiro 210, 225, 240, e agora eu quero obter esses três aqui. Quanto eles valem? Então, procedimento parecido. Vamos chamar esse cara aqui de x, mais uma vez. Vou chamar o ângulo que eu quero de y. Então, y é um ângulo no quarto quadrante. Tem que começar lá no zero. E tem que vir até aqui. Pronto. Agora, se daqui para aqui é x, daqui para cá, opa, vamos botar de verde, também é x, né, pessoal? Por simetria, né? Está em cima igual que está embaixo. E aí, ao somar essa linha vermelha com essa linha verde daqui até aqui, vai dar 360, ou seja, x mais y vale 360. Então, y vale quanto? Y vale 360 menos x. Dois números somados dão 360, a gente usa a palavra replementar. Enquanto 180 a gente usa suplementar, 90 a gente usa complementar, 360 a gente usa replementar. Então, eu falo que se eu botar 30 graus aqui, 360 menos 30 vai dar o 330. Então, 330 é o replementar de 30. Olha que tem uma vertical unindo os dois. Se eu pegar agora o 45, quem é o replementar de 45? Faço 360 menos 45, vai dar 315. E, finalmente, quem é o replementar de 60 graus? O replementar de 60 graus, desculpa, 60 está aqui, né? Foi mal. O replementar de 60 graus, 60 está aqui, e não aqui, foi mal. Não é esse aqui, não. Pronto. Agora sim, o replementar de 60 graus vai ser 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Então, esses são os três ângulos no quarto quadrante. E qual é a relação que existe entre eles? Vamos começar pelo cosseno. Quem é o cosseno de y? Y é esse ângulo vermelho. Quando eu projeto ele aqui, bate nesse ponto. Então, estamos falando desse cara aqui. Esse cara é o cosseno de y. E quem seria o do x? O x está aqui. É esse cara. Quando eu botei aqui, vai dar também no mesmo lugar. Cosseno de x. Ou seja, olha que coisa bem comportada, o cosseno de y é igual ao cosseno de x. Consequentemente, substituindo no lugar do y o replementar dele, então eu posso agora sempre afirmar que o cosseno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu replementar.
Já o seno é onde projeta na vertical. Então, esse cara aqui vai ser o cosseno do y. Quanto vale o cosseno de y, pessoal? Comparando com x. X estava aqui, o cosseno de x era esse cara. Então, a gente percebe que são segmentos de mesmo tamanho, são esse triângulo aqui é congruente a esse aqui, então são triângulos com o mesmo tamanho. Agora, um está em cima e o outro está embaixo. Então, eu tenho que botar, para corrigir essa igualdade, um menos. E aí, substituo no lugar do y o replementar. Epa, eu estou botando cosseno, né, pessoal? E aqui está tudo errado, não é cosseno não, foi mal. Agora que eu vi a minha bobagem, falei uma coisa, escrevi outra. Aqui é seno, né? Que esse cara é o eixo dos senos, tá? E mesma coisa aqui, ó. Então, é bom eu ter cometido um erro. Opa, errando de novo. Para deixar claro que esse eixo aqui é o eixo dos senos. Pronto, então não comete esse erro. Então, eu tenho que corrigir aqui também, que eu estava escrevendo errado. Agora sim, o seno de y é igual ao seno de x, exceto pelo sinal. Só que y é o replementar de x, eu substituo, e concluo que no quarto quadrante, né? Se x for um ângulo do primeiro, 360 menos x vai ser um ângulo do quarto quadrante. Então, o seno no quarto quadrante, ele é igual ao seno no primeiro, exceto pelo sinal do replementar. E o cosseno de um ângulo no quarto quadrante é igual ao cosseno dele, do replementar dele no primeiro, que está no primeiro quadrante. Gente, isso é o resumo da nossa aula. Opa. Pronto, isso aqui é o resumo da nossa aula. Ou seja, se eu tenho um ângulo x aqui qualquer, esse é um ângulo x, o equivalente dele no segundo quadrante vai ser 180 menos x. O equivalente dele no terceiro quadrante vai ser 180 mais x. Vejam as linhas horizontais e verticais, balizando. E no quarto quadrante é 360 menos x. Então, por exemplo, se x valer 40 graus, quem é o equivalente dele no segundo quadrante? Então, vai ser 180 menos 40. Vai dar 140 graus. E aqui vai dar 220 graus. E aqui vai dar 320 graus. O que eu quero dizer com isso? Que o seno, por exemplo, de 320 graus, que seria esse carinha daqui, ó, ele vai ser igual ao seno de 40, que vinha a ser esse carinha daqui, exceto pelo sinal. Não interessa quem é seno de 40, eu estou simplesmente fazendo uma redução para o primeiro quadrante. Eu estou jogando um ângulo que é do quarto quadrante, que é 320, no primeiro. Então, aqui do quarto para o primeiro. Do terceiro para o primeiro. Cosseno, por exemplo, de 225. Então, para isso eu tenho que botar outro x, né? Não. Vamos botar aqui outro x. Se o x agora for 20 graus. Se o x for 20 agora, o cara do segundo é 180 menos 20, é 160. Devia estar um pouquinho mais próximo daqui, né? Obviamente. E o cara do... Estou só aproveitando o desenho, tá? E esse aqui vai ser o 200. Então, cosseno de 200 graus, atenção, cosseno de 200 graus, vai corresponder a essa distância. E essa distância é rigorosamente igual a essa daqui, né? Então, vai ser igual ao cosseno de 20 graus, exceto, novamente, pelo sinal. E para fazer a terceira redução, do quarto para o primeiro, do terceiro para o primeiro, do segundo para o primeiro. Então, vou mudar o valor só para a gente perceber que não interessa quem é x. Essa ideia sempre vale porque eu estou falando com ideias gerais. Se x for 70 graus, 70 já estaria aqui bem perto daqui, né? Por exemplo. O equivalente dele seria quem? 180 menos 70 daria 110 graus. Aqui daria 250 graus. E aqui daria
290 graus. Aí eu pergunto a vocês, quanto é o cosseno de 110? Né? Aí o projeto aqui é esse pedaço aqui de novo, só que dá no lado negativo, é igual ao cosseno de 70, exceto pelo sinal. Então, essas reduções agora são uma ferramenta maravilhosa, porque a gente ampliou o nosso conceito de ângulo. Então, aqui, para finalizar a aula aqui, ó. Quem é maior? É o seno de 300 ou o seno de 330? Então, a partir de agora, você deve sempre desenhar o ciclo. Atenção, hein? Desenhar o eixo dos cossenos. O pessoal brinca cosseno, aí o pessoal como, professor, e se eu trocar, botar seno em cima, seno embaixo, cosseno? Não pode. Cosseno é o horizontal e o seno é o vertical. A gente brinca que cosseno está com sono, então está deitado, e o seno está em pé. Pronto. Então, 300 graus está mais ou menos aqui. É 270 mais 30. 330 está mais ou menos aqui. Ele está a 30 graus do 360. Então, o seno de 30 é dado por esse valor. E o seno de 330 é dado por esse valor. Pessoal, quem é maior? Esse número, esse, né, medido nesse eixo aqui. A gente sabe que aqui é o zero, sabe que aqui é negativo, então quanto mais para baixo tiver, mais negativo vai ser, menor vai ser. Então, consequentemente, essa afirmação, em vez de ser uma pergunta agora, eu afirmo, é verdade, sim, é menor. Tá? Agora, se eu trocasse, por exemplo, esse 300, ó, por 120. 120 agora é um ângulo que é 90 mais 30. 120 está aqui, ó. O seno de 120 bate na parte positiva. Então, se eu quero comparar o seno de 120 com o seno de 330, não vai ser agora mais menor, vai ser maior, né, pessoal? E aí muda a desigualdade, tá? Então, fiquem ligados para sempre pegar o ângulo, marcar no círculo e projetar. E a partir daí ver quem é maior e quem é menor. Segunda pergunta, quanto vale o cosseno de 480? Aí eu tenho que fazer aquela ideia de arco côncavo, né? Dividir por 360. Descubro aqui que vai dar 120 de resto. Ou seja, se 480 é côncavo de 120, perguntar o cosseno de 480 é a mesma coisa que perguntar o cosseno de 120. 120 é justamente esse ângulo que eu acabei de marcar, ó, coincidentemente. E quando eu projeto agora no eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, eu tenho aqui essa distância. Né? E a gente sabe que 120 é o suplementar de 60. 60 bate exatamente aqui na metade se esse raio é 1, né? Bate exatamente na metade de 1, que é meio. Se aqui é meio, aqui também é meio. Então, cosseno de 480, resposta, meio. Simples assim. Agora, bateu na parte negativa, né? Daqui para cá é menos e aqui é mais. Então, eu sou obrigado a botar um menos aqui. Então, corrigindo aqui, é menos meio. E para finalizar, vamos fazer aqui um último exercício. Quem é maior? Coloque em ordem crescente. O seno de 930, o seno de menos 390 e o cosseno de 240. Primeira dica que eu vou dar, óbvia, se eu quero comparar três coisas, é interessante que as três coisas tenham a mesma natureza. Ou seja, seria legal que fosse 3 senos ou 3 cossenos. Eu tenho já 2 senos. Então, o mais simples é você pegar esse cara e transformar em seno, né? Então, vamos lá. O cosseno de 240, a gente sabe que está onde 240? Ó, aqui é o 180. O 240 está aqui bem perto do 270. Então, o cosseno de 240 é esse pedaço aqui. E a gente acabou de ver que é o mesmo cara de quem? Lembrando aqui é x, olha aqui as fórmulas, 180 menos x, e aqui é 180 mais x. Então, 180 mais quanto para dar 240? É o equivalente aos 60, né? E acabamos de ver que o cosseno de 60 é meio.
Então, esse cara aqui é menos meio. Mas eu não vou nem botar valor. Só quero visualizar que ele está aqui, ó. Só que, pronto, ele tem essa distância e vale meio. O seno de... Tá, então, se eu quisesse comparar ele a alguém, seria o 30 graus, né? Porque, ó, o seno de 30, a gente aprendeu que o cosseno de 60 é igual ao seno do seu complementar. Ainda na aula de trigonometria do triângulo retângulo, hein? Vimos isso, né? 2 ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O 30 está aqui, ó, visualmente. Ou seja, também vale meio aqui, ó. Ó, meio. Então, agora ficou fácil, né? Eu vou comparar. Só que meio assumindo um valor negativo, né? Então, aqui, menos meio, foi o valor. O 390 corresponde a quanto? 390 eu ando uma volta no sentido, lembrando aquela nossa aula também, aqui é positivo, aqui é negativo. Se eu andar 360, depois andar mais 30, eu vou ter andado o menos 390, que a gente sabe que corresponde, é côngruo ao 330, né? Porque falta 30 para chegar em 360. Seno é esse cara daqui, que vai bater exatamente no menos meio também. Ó, então esse cara não foi intenção minha, mas acabou dando o mesmo valor que esse aqui também. Não é isso, galera? Pronto. Seno no quarto quadrante deu negativo, cosseno no terceiro quadrante deu negativo. E para finalizar, 930. Aí faz aquela ideia novamente de arco côngruo, divide por 360, divide por 2, 720, e vai dar 210. 210 é esse ângulo aqui, é 180 mais 30. 180 mais 30 bate... Quem é o seno desse cara? Também vai dar menos meio. Ou seja, quando eu falar que é em ordem crescente, eu posso afirmar que o seno de 930 é igual ao seno de menos 390. Eu não sabia quando eu criei esse problema, tá? Foi uma coincidência, que é igual ao cosseno de 240. Então, a gente tem tudo que fazer recair no círculo. A partir de agora, desenho o círculo, desenho o eixo dos senos na vertical, desenhe o eixo dos cossenos na horizontal e projete o ângulo que você tem nesses eixos. Aí você vai ter o valor do seno e do cosseno, tendo sempre como referência aqueles 3 valores, 30, 45 e 60, que é o que geram, né, valores 0,5, 0,7 e 0,85. Se você fizer isso, você resolve qualquer coisa, tá? Então, é isso, pessoal. É isso. Vamos voltar aqui para a nossa tela principal. Fizemos uma aula onde colocamos o triângulo retângulo dentro de um círculo. Percebemos que, ao fazer o raio igual a 1, o seno passou a ser dado pelo tamanho do cateto oposto, o cosseno pelo tamanho do cateto adjacente, e sempre se eu fazia variar o ângulo x, as projeções na horizontal sempre davam o valor, os catetos adjacentes caíam sempre na horizontal. Vamos chamar o eixo horizontal de quê? De cosseno, já que ao fazer o raio igual a 1, o valor do cateto adjacente é o valor do cosseno. E a mesma coisa, o cateto oposto, projetado por uma paralela, lá ela projeta no eixo vertical. Se projeta no eixo vertical e eu faço vários valores de x, eu tenho várias projeções. E sempre aquele tamanho do cateto oposto vai me dar o valor do seno. Então, como vamos chamar essa projeção aqui nesse eixo de referência? Eixo dos cossenos. Esse é o grande ponto dessa aula, que agora seno e cosseno são dados a partir de 2 eixos. E qualquer ângulo que eu perguntar seno e cosseno agora, você marca ele no círculo, projeta na vertical, vai dar o seno, projeta na horizontal, vai dar o cosseno. Se fizer isso, vai sempre achar o valor do seno e do cosseno, que pode até saber o número não, mas você pode até comparar 2 sem nem saber o número, só pelo tamanho lá do cateto adjacente, se for seno, pelo tamanho do cateto oposto, se for o seno, desculpa, o cateto adjacente cosseno e agora o seno. Galera, valeu, é isso, e na aula seguinte, a aula 11, nós falaremos
das outras 4 funções que nós já citamos em uma aula, tangente, cotangente, secante e cossecante, onde elas aparecem no círculo trigonométrico, tá? Um grande abraço e até a aula 11.